Zay, eu parei de te seguir quando você disse em teu vídeo que você não acredita no Deus pregado dentro das igrejas. Principalmente no vídeo que você fez uma denúncia e deixou claro que o Deus cristão é um Deus progressista. E aí, ele manda outro recado agora recente, dizendo que voltou a me seguir porque percebeu que eu não uso mais alargador na orelha, velho. Dá uma olhada, olha isso aqui, ó. Os alargadores estão aqui, é porque é inverno, maluco. Esse negócio gelado na orelha de manhã é fogo. Mas eu não deixei de usar alargador. Continuo usando e continuo acreditando e tendo as minhas convicções que esse Deus pregado dentro das igrejas aí não serve pra nada, a não ser ajudar a vocês, fanáticos, a fortalecer mais a patifaria, a confusão, a libertinagem e tornar esse contexto mais lixoso do que sempre foi. É sobre esse assunto que nós vamos falar, mas antes, se inscreve no canal aí se você não é inscrito, deixa o seu joinha no decorrer do vídeo, verifica a inscrição se você já é inscrito e eu vou tentar explicar esse assunto para vocês entenderem. Amém! Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E eu vou falar algo aqui para tentar explicar para você que vive nesse mundo de hipocrisia religiosa, fanatismo religioso, que se esperneia quando a verdade é escancarada, quando os bastidores da vida do seu pastor de estimação, homem de Deus de estimação, o seu artista gospel evangélico preferido, e você esperneia de todos os lados tentando menosprezar o meu trabalho aqui. Eu não me preocupo com isso, eu me preocupo com a sua vida de hipocrisia e tento te alertar que você precisa sair desse contexto aí. Agora, sobre as minhas convicções, eu não me preocupo porque não me abala. A ideia aqui é bater de frente e não dar moral para ratos de púlpitos e escancarar a vida nojenta desses tais ditos homens de Deus e principalmente esses que pregam e diz que vivem o evangelho e no fundo acabam fazendo pior do que qualquer outro que nunca foi de dentro de uma igreja. Vai queimar no inferno! Pra você que não sabe, eu sou filho de pastor, tem a minha história aí no canal, pesquisa quem é o Fala Zay, que você vai encontrar a minha história aí, você vai tirar muitas dúvidas com relação ao que eu penso e acredito hoje. Só fique esperto porque você pode explodir essa bolha da hipocrisia a qual você vive, religiosa, e conhecer um outro mundo, um outro Deus que você nunca ouviu falar até agora. E fique tranquilo porque no final da história, se você se permitir, você vai vir aqui comentar, dizer: Zay, me perdoa porque agora eu estou entendendo que você é um homem de Deus. Assim como eu recebo recados constantemente a respeito disso. A verdade é que o meu canal não cresce igual muitos vêm até menosprezar e dizer: teu canal não cresce porque você fica atacando as igrejas. Eu não estou preocupado em crescimento na internet, lógico que é bom, e a gente trabalha aqui, precisa disso, não para mostrar que eu sou certo e muito menos para dizer que tudo que eu falo é correto e precisa ser aceito, mas sim para poder me manter aqui dentro desse mundo chamado internet. Então a gente procura ter uma certa relevância. Desde o começo do canal sempre tem pessoas se inscrevendo, se desinscrevendo, se inscrevendo, se desinscrevendo. Ao exemplo desse cidadão aqui, porque para de me seguir porque eu denunciei o seu líder de estimação, param de me seguir porque eu falei que sou ateu ao Deus pregado dentro da igreja, param de me seguir quando eu exponho a realidade da instituição a qual ele estima, porém não deixa de estar aqui quando é posto um pastor a qual ele não vai com a cara. Isso pra mim é uma hipocrisia, e o pior é que vem ainda comentar e dizer: esse aí não é homem de Deus, mas aquele seu de estimação é, né, cara? É complicado. Eu vou te xingar em hebraico, tá? Eu já estou acostumado com isso, a consequência de quem expõe a verdade sem ser escravo de agradar os fanáticos religiosos, os evangélicos, católicos que a gente expõe aqui, é sim um tanto quanto cansativa. Mas como eu me comprometi de viver nesse contexto e mostrar a realidade, eu vou seguir aqui até quando Deus me permitir. Não o Deus de vocês, o Deus a qual eu acredito. Amém? O meu compromisso aqui é fazer você refletir e
amadurecer a sua fé e entender que Deus não faz parte desse meio. Porque dentro do contexto religioso a qual vocês vivem, essa bolha, não é ensinado a você refletir sobre a vida verdadeira, a vida real, o Deus real. Muito menos permitido você questionar alguma coisa, é ou não é verdade? Dentro dessa bolha é só orientado aos fiéis a acreditar sem se preocupar com a ideia se você entendeu no que você está crendo. O foco é fazer você acreditar nos absurdos falados, pregados, defendidos, imorais da vida da maioria das lideranças. É só batido nessa tecla para você não questionar, porque é Deus trabalhando, tudo é vontade de Deus. Tudo é permissão de Deus. Inclusive algo que eu bato muito aqui. O pastor com capital gigantesco, não paga impostos, sugam o povo até o extremo e vocês batem palma e é o meu pastor e muito mais dinheiro pra cima do cara. É uma verdadeira hipocrisia. Vai queimar no inferno! E aí daquele que questionar, pastor tem amantes, pastor cheio de BO na vida, mas é um homem de Deus e ai de quem questionar. Colocando assim um certo condicionamento, fazendo você endemonizar tudo, principalmente endemonizando quem expõe a verdade. Por isso que eu digo que eu não ligo, eu entendo isso. Eu não sei se você sabe, mas a mente humana tem uma falha. Presta atenção no que eu vou te falar. Uma falha cognitiva chamada falha de confirmação. Dando um exemplo para você entender. Quando você começa a desconfiar de algo, a sua mente acaba trazendo mais e muito mais pensamentos para fazer você acreditar naquilo que você está pensando. Como que se aquilo fosse verdade, fosse algo evidente. É isso que é feito dentro das igrejas através dos seus líderes. Amém? Surrateiramente, pegando o seu subconsciente, fazendo ele trabalhar dessa maneira. E você não percebe. Um negócio sutil. E de tanto você estar presente numa conversa com o seu líder, na igreja, ouvindo sempre aquela coisa, né? Não toque nos ungidos. Vou dar um exemplo aqui. Não julgueis. Tudo é permissão de Deus. Deu errado é permissão de Deus. Deu certo é permissão de Deus. Você acaba acreditando que tudo é aquilo que estão falando para você. Coisas que não fazem sentido, mas de tanto falar, E você é aquele tipo que não pega a Bíblia, não vai ler, não estuda, não tenta conhecer o que é realmente, o que está dizendo, ou por que o texto diz não julgueis, ou por que o texto diz não toqueis nos ungidos. Mas você não faz isso, porque é preguiçoso, né? Gosta de pegar a coisa enlatada. E aí de tanto ouvir alguém falar, o líder falando, batendo nessa tecla, o seu pensamento é condicionado a acreditar nisso. E se torna algo repetitivo dentro de você. E a pergunta que eu faço, nem vou falar do que você acredita, mas sobre você, por exemplo. A sua vida não vai bem, não dá certo, sempre de mal a pior, porque você está condicionado a acreditar que você nasceu para sofrer, preso dentro de um relacionamento porque não consegue sair, o seu pensamento está condicionado a acreditar que a sua vida é daquele jeito. E da mesma forma, dentro da crença a qual você decidiu servir a Deus, vou numa igreja e você fica condicionado e a sua vida não sai daqueles embaraço. Por quê? Deus não está nisso. E é nesse Deus que eu digo e bato que eu não acredito. Tem uma história que eu vou falar para vocês aqui de um psiquiatra que estava tratando de um homem que acreditava ser um cadáver. Ele estava vivo, mas ele acreditava que ele era um cadáver. E o psiquiatra argumentando de todas as formas, fazendo ele entender que ele estava vivo, que ele não era um cadáver. E de repente, como última estratégia para fazer esse cara voltar à realidade, o psiquiatra perguntou a ele: uma pessoa morta sangra? E o homem, né, na sua loucura disse: não, como assim um cadáver sangrar? Não, morto não sangra. É óbvio que morto não sangra. Aí o psiquiatra pegou a mão dele, pediu permissão, pegou a mão dele e fez um furo com agulha. E de repente verteu o sangue. E o homem olha para o sangue e diz assim: nossa, não é que morto sangra mesmo? Apavorado. Olha só o nível, cara, da loucuragem.
Resumindo, quando você olha algo por uma ótica e pensa nisso de uma forma repetitiva, sistemática, a sua mente se fortalece e entra e você acaba acreditando que tudo que está à sua volta é mentira e aquilo que você ouve, nem estuda, nem lê, nem busca um crescimento intelectual sobre o assunto. Mas você condiciona a sua mente, o seu corpo a acreditar que tudo que você está vendo é aquilo que falaram para você. Que tudo é manifestação de Deus, que tudo é vontade de Deus. Ah, Zay, mas tem casos que tem pessoas que se sentem bem. Se sente bem até um certo tempo. Se sentisse bem o tempo todo, as igrejas não teriam lugar. As igrejas estariam mega, hiper, ultra lotadas, o mundo já estaria muito mais avançado em salvação, o cristianismo estaria muito maior do que está hoje. A verdade é que eles te condicionam dentro de um contexto a qual eles inventam as suas doutrinas, as suas formas de embasar as suas babaquice e prende você lá como se fosse tudo aquilo ali verdade. Mas é a sua mente que está condicionada a acreditar naquela babaquice. E é por isso que quando você vem aqui no meu canal, você é confrontado, fica bravo comigo, dali um pouco volta de novo. Espírito maligno! Se escreve, desescreve, porque a sua alma está buscando a verdade. Mas a sua mente está condicionada a acreditar que lá onde você está, cheio de coisas que é um verdadeiro esgoto, mas aquilo ali foi colocado para você como que fosse algo de Deus e você acredita porque você condiciona a sua mente. Talvez você seja um morto que sangra, alguém que está com vida e precisa ser despertado para entender que Deus não está dentro desse meio. Amém! Porque aqui não tem inimigo de igreja, não tem inimigo de Deus. O que nós estamos tentando fazer aqui é jogar a real para você entender que Deus é outra coisa e não isso que tentaram condicionar a sua mente, o seu corpo, a sua vida para tirarem somente proveito daquilo que você tem potencial. Você é muito maior, tem muito mais potencial para ficar preso dentro da bolha chamada religiosidade e fanatismo. Sai fora disso. Se você não me segue nas redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. Esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.